Boa noite, aqui é a Patrícia Gomes. Vou falar hoje aqui com você sobre na semana Empreender com Propósito na Psicologia Clínica e hoje o tema de organização, como a Personal Organize, que vai falar para a gente como organizar os espaços, principalmente na questão do home office ou então no próprio consultório. E é uma novidade, né? A gente trazer uma profissional, né, da área, especialista nesse assunto, que é a Giovana Carvalho, e vai falar para a gente dicas valiosas para que a gente possa otimizar nosso tempo, para que a gente consiga ter foco, produtividade, porque a organização faz parte da gente aumentar a nossa produtividade. Lá atrás, quando eu fiz a minha transição de carreira, que eu era gerente de RH e migrei para a psicologia, uma das coisas que favoreceu com que eu conseguisse realmente ter a rentabilidade que eu queria, a produtividade, ter coragem de migrar de carreira foi a questão da organização, porque eu tive que colocar tudo muito corrido em prática, em ação. E se eu não tivesse uma certa organização, eu não daria conta, eu ia procrastinar, eu ia embolar os processos todos, eu não conseguiria alcançar o resultado que eu consegui. Então, a organização é fundamental. E hoje eu terei aqui então a Giovana. A Giovana é uma fofa, aceitou o convite para a gente fazer esse bate-papo. Ela é personal organize e ela é do sul do Brasil. Ela vai se apresentar daqui a pouquinho. E a gente vai falar dessa questão de otimização de espaço, organização, principalmente home office e consultório de psicologia. Boa noite para quem está entrando na semana Empreender com a Psicologia, né? Empreender com propósito na psicologia. Deixa eu ver se a Giovana já chegou aqui. Daqui a pouquinho ela vai entrar, ela já entrou. Deixa eu adicionar a Giovana aqui para otimizar o tempo. Gente, eu queria que vocês me ajudassem. Ei, tá boa! Tudo bem, Giovana? Obrigado pelo convite, fico muito feliz. Que bom, adorei você participar aqui comigo dessa semana Empreender com Propósito. Giovana, eu queria só te pedir um favor. Eu estou aqui sem o relógio próximo. Você tem relógio aí? Para cuidar, tenho. Aham. Ótimo. Eu cuido para não deixar cair. Quando for 10 minutos para as 9, você me fala, se me orienta, fazendo favor. Que eu Pode peguei. deixar. Eu vou deixar o meu outro computador aberto aqui, que daí eu consigo ver mais fácil também Ótimo. a hora Eu para a mudei gente. de ambiente porque a questão da internet também, e o barulho, aí eu não trouxe todo o material. Mas enfim, Tá. muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença, por estar aqui comigo. E a gente se conhece há anos aí, né, de amigos em comum. E você Muito morava em Sete Lagoas, aqui em Minas, agora está morando no sul do Brasil, bem. Agora eu moro em Florianópolis. Florianópolis. Conta um pouquinho para as pessoas, né, quem que é Giovana, com que você trabalha, como que é o seu... Isso. Meu nome é Giovana Carvalho, eu sou personal organizer há 5 anos. Eu migrei eu migrei de outra profissão. Eu era esteticista, fui esteticista durante 20 anos e migrei para personal organizer. Então, eu trabalho organizando tanto residências quanto o mundo corporativo e também trabalho na formação de novos profissionais, né? Então, eu também dou curso para formar novas personal organizer. Ah, que ótimo, que legal. Já está na formação, então, de profissionais. Gente, o tema, deixa eu até colocar aqui o tema para as pessoas conseguirem, depois, quando eles forem entrando, se tiver dúvida, vocês vão entrar no ponto de interrogação, colocar para a gente que a gente consiga responder, né, as questões que vocês forem colocando, porque fica mais fácil. E quanto mais vocês participarem, melhor. Para a gente poder ter uma live aqui interativa, aproveitar a Giovana aí com a experiência dela como personal organizer. Ela vai falar Isso de aí, eu trouxe um espaços, monte de dicas. ela vai falar de consultório, mas se vocês tiverem outras questões também para falar, a gente vai conversando aqui também. Ela vai falar de home office, consultório, né, Giovana? Tudo que a gente vai falar aqui, Patrícia, de consultório, de home office, ele se engloba para a casa toda, né? Então, a pessoa pode levar todo esse conhecimento que a gente vai passar agora para os outros cômodos da casa também.
Uhum. Então, Giovana, quando eu fiz a minha transição também, que eu vim, né, da área de RH, eu era gerente e saí do RH, pedi demissão para poder empreender no consultório. E aí eu tive aquela questão mesmo de organização, né? Porque eu tinha que otimizar meu tempo, tinha os pacientes para atender, eu me organizava em casa também, a questão de administração do meu tempo. Então, quando eu conseguir me encaixar na minha organização, manter meu foco, aí eu me senti mais produtiva, eu procrastinava menos e eu percebi que até minha mente ficava mais organizada, sabe? Quando meu espaço estava todo bagunçado, a primeira coisa que eu fiz é fazer uma reforma no escritório, colocar do meu jeito e eliminar o que eu não gostava para eu conseguir sentar lá para trabalhar. É impressionante como que a gente fica leve, né? Exatamente. Eu tenho visto muito, Patrícia, as pessoas com muita dificuldade de trabalhar, justamente por isso, em casa, né? Que agora a gente está nessa época da quarentena e as pessoas se foram obrigadas a irem para casa, né? O que que acontece? Elas começam a trabalhar em qualquer ambiente, né? E não é esse o foco, né? Você tem que ter um mínimo de organização para você poder sentar na tua mesa. A tua mesa tem que estar no mínimo organizada em volta de você para você poder render no trabalho e não procrastinar, porque senão você vai deixando as coisas e não vai esse teu trabalho não vai render. E principalmente para nós mulheres, o que que acontece? Igual você, tem filho, tem marido, tem o horário das crianças, tem almoço, você está em casa. Se você não se organizar da maneira correta, você não consegue fazer nem uma coisa e nem outra. Você não consegue nem cuidar da tua casa, nem cuidar do teu trabalho. Sim. Eu falo muito com as alunas de psicologia que eu tenho, né, do método que eu tenho, Equilíbrio, Carreira e Família. E eu falo muito com elas dessa questão dos blocos de tempo, né, de a gente organizar. A gente não pode começar a fazer uma coisa, parar e fazer outra totalmente diferente, e você fica administrando ali né, tudo na sua mão e de repente cai. Por quê? Porque seu cérebro tem um time para ele entrar realmente em hiperfoco, que eu falo. Se você começa a mudar muito o que você faz, e não tem uma rotina pré-estabelecida que você faz de manhã, à tarde, à noite, você começa a dispersar e gasta muito energia para começar a ativar seu cérebro para entrar em ação para você ser produtivo naquilo que você vai fazer. Então, vai fazer uma leitura, um estudo, faz um bloco maior de tempo, depois você passa para uma outra atividade mais agitada que você tem que fazer, de contato com pessoas e tudo mais. Porque Tem várias técnicas, né, que eu até ensino no meu curso. Uma das técnicas é aquela técnica Pomodoro, né, que a isso. pessoa trabalha, às vezes, 25 minutos corridos, ou você lê, ou você estuda 25 corridos e para 5, porque tem muitas pessoas que não conseguem se concentrar, né, principalmente se você mora numa casa onde tem muita gente. Porque às vezes você está em casa, igual eu estou sozinha, mas você está com teu marido, com teus filhos. Então, assim, tem barulho de criança, aquilo ali deixa a gente muito improdutivo. Então, a gente tem que. Então, eu tenho várias dicas, né, que eu geralmente dou nos meus cursos, né? A primeira coisa para você ser produtivo, tirar o pijama. Né? Você não pode estou trabalhando em casa e ficar trabalhando de pijama ou de qualquer jeito. Não, o ideal é você eleger. Vou trabalhar de manhã em casa, então eu vou levantar, vou tomar meu café, tomar meu banho e vou sentar para trabalhar. Né? Principalmente se as crianças estão na escola de manhã ou estão fazendo ali o homeschool agora, né? Por quê? Porque se você não fizer isso, você não vai ser produtiva. Porque se você pensar assim, eu tenho roupa para lavar, então eu levanto e vou lá colocar roupa para lavar. Eu volto, sento, lembrei de alguma coisa, levanto e vai fazer. Não, você tem que optar. Vou trabalhar de manhã, então eu só vou trabalhar de manhã. E à tarde eu vou cuidar da minha casa e dos meus filhos, né? A gente tem que fazer isso, principalmente agora quando a gente está em casa. tem um calendário mesmo, né, Giovana, do que você vai fazer em cada dia da semana, que dia que você vai organizar, vamos supor, se você vai ter que lavar a roupa, se você vai ter que lavar os banheiros, você ter o dia fixo e você não ficar pulando de galho em galho e perdendo foco no que você tem que fazer, né? Então, é,
E essa questão da organização que você fala do método Pomodoro é importante porque o cérebro da gente precisa dessas pausas para a gente poder realmente ativar novamente a nossa energia e começar a trabalhar. É humanamente impossível a gente começar de 8 às 18 sem parar, né? Só para almoçar ali rapidamente. Então você tem que dar uma volta, nem que você tome uma água, levantar, fazer um tipo de movimento para você conseguir realmente ser produtivo. Eu falo que a gente entra em hiperfoco, né? Você começa a fazer muita coisa focado, mas você não consegue ficar nesse estado por muito tempo. Quando você tem um grande projeto, igual às vezes o psicólogo quer implantar algum projeto novo, alguma coisa que exige dele muita energia ali, até produtiva mesmo, de criatividade, se ele ficar nessa carga horária extensa, ele consegue por um certo tempo, mas depois ele começa a perder em produtividade, ele perde em criatividade, espontaneidade, ele vai ficar cansado, vai ficar com insônia. Então é importante essas pausas, né? Exatamente, mas isso é em todas as carreiras, em tudo que a gente faz. Se você não se programar, igual essas rotinas que você falou, a gente geralmente já trabalha, se eu vou trabalhar com alguma família, eu já faço essas rotinas domésticas, né? Qual dia? Na segunda-feira, o que que vai fazer? Na terça, na quarta? Por quê? Porque dessa maneira você consegue ter um geral, um panorama da tua casa toda, e você consegue ver quais são os horários que você é mais produtiva. Eu sou mais produtiva de manhã, então o que que eu faço? Trabalho de manhã e a minha casa eu organizo à tarde. Então a gente vai se organizando dessa maneira, né? Agora, se a gente for falar dos espaços no consultório, Giovana, quais dicas você pode dar, né? Por exemplo, no consultório de psicologia, às vezes o profissional ele divide os espaços com outros profissionais, que a gente chama de sublocação. Tem a questão também, às vezes, o ambiente, ele ser ambiente para atender adulto e crianças. Como é que você vê essa questão, assim, para ele não ficar mais ainda desorganizado e perder tempo? Porque eu já tive isso, sabe? De ter que organizar um espaço para atender criança e logo em seguida era adulto. Aí eu tinha que mudar a mobília toda e guardar, e aquela coisa, sabe, perde até o seu foco ali. Você tem que. O que você sugere? A melhor opção é o seguinte, assim, vamos começar bem pelo início. Se você trabalha, vocês geralmente trabalham tipo duas, três pessoas usando a mesma sala, né? Com Isso. horários de revezamento. É. Então, o que Até que dias de primeiro semana diferente. isso, qual que é a primeira coisa que a gente sempre faz? Você vai reunir esses profissionais e vocês vão fazer uma organização juntos, tá? Porque todo mundo tem que saber o que foi feito naquela sala. Todo mundo vai fazer o descarte junto, então esse é a primeira coisa que tem que fazer, para você poder descartar as coisas corretas, né? E logo em seguida, o que que a gente aconselha? São caixas, então assim, um ambiente que você tem que atender criança e adulto, você coloca umas caixas mais neutras. Todas as caixas têm que ser identificadas, para quê? Para todo mundo saber o que que tem dentro daquela caixa. Outra coisa também que a gente faz muito, andei dando uma lida em algumas coisas que vocês fazem. Ah, eu atendo uma criança e semana que vem eu vou continuar atendendo aquela mesma criança com esse material. A gente pode colocar esse material dessa criança todos naqueles saquinhos de zip, sabe aqueles Ah, saquinhos que a sim. gente usa para cozinha? E eles todos dentro etiquetado com o nome de cada paciente dentro de uma caixa. Chegou aquele paciente, você vai lá e pega aquele saquinho. Então, assim, esses métodos são as coisas que a gente consegue ir deixando a sala mais organizada. Por quê? Porque é uma sala que você tem que pensar assim, que qualquer pessoa que chegar dentro dessa sala, ela tem que saber onde estão as coisas. Então, tudo tem que ter etiqueta, vamos dizer, se tem um armário com gavetas, todas as gavetas eu aconselho colocar as divisórias de acrílico o mais visível possível. Pode fazer as etiquetas à mão, coloca as etiquetas, por quê? Porque cada vez que você soltar uma caneta, ela tem que ser sempre no mesmo lugar, para a próxima Hum. pegar no mesmo lugar. Então, essas coisas são muito importantes. Sabe o que que Às eu... vezes a gente... Pode É, falar. Sabe o que que eu acho não, legal também? Atrás da porta, né? Às vezes você tem um layout da sala, porque às vezes as pessoas mudam o espaço completamente. E se a gente vai atender criança, o espaço é de uma forma. Mas o espaço padrão da sala é aquele, né? O espaço que a maioria atende, que é adulto, vamos falar assim.
Aí a gente deixar um layout atrás da porta também, onde ficam todas as mobílias, para as pessoas não mudarem, você chegar para onde eu estou, aí você já chega de última hora para atender e a sala está toda desarrumada, desorganizada, né? Exatamente. E outra coisa muito importante os profissionais que atendem nessas salas, eles têm que ser comprometidos. Tipo, eu sou comprometida com a minha colega, eu acabei de atender, eu tenho que deixar naquela posição, eu tenho que deixar tudo no lugar. Tipo assim, não chegar, acabei de atender, joga tudo dentro da caixa e coloca a caixa no armário. Não quer dizer que aquela caixa está organizada só porque estão as coisas dentro da caixa. Não, elas têm que estarem organizadas dentro da caixa para o próximo profissional conseguir trabalhar e fazer um trabalho mais eficiente, porque você chega às vezes de um paciente para outro, você tem pouco tempo, né? Então tudo tem que ser muito bem organizado, muito bem arquivado e tem que assim, de vez em quando dar uma parada as pessoas que trabalham naquele ambiente conversarem. Olha, assim para mim fica melhor, desse outra maneira fica melhor. Por quê? Porque cada um é de um jeito, né? Então, se não ficar tudo certinho para todo mundo trabalhar, vira uma bagunça em pouquíssimo tempo. E é um gasto de energia, né? Onde estão os materiais? Você perde um tempo ali, você fica, às vezes, com a cabeça fora, né, do trabalho mesmo, você fica preocupado com outras coisas. Agora, tem uma questão que são as folhas, os prontuários, né? Porque cada atendimento a gente tem lá vários documentos para serem arquivados. Tem profissionais que aplicam testes, inventários, algum exercício, alguma atividade que é feita no dia. E isso tudo a gente tem que arquivar por 5 anos, sabe? São papéis. Você tem alguma sugestão, assim, de... Eu até trouxe uma pastinha que eu uso aqui para você auditar. Deixa eu ver. Mostra Deixa eu... aí, deixa eu ver. eu vou mostrar ela de costa para não mostrar os nomes. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Olha. Mais ou menos assim, tá Isso. vendo? Aí eu tenho uma Essas para cada pastinhas, dia. isso. Essas pastas são boas. Aqueles arquivos que a gente compra também, plásticos, com as divisórias para cada paciente. Você pode ter um arquivo morto para deixar todo aqueles... ao cliente, você não atende mais aquele cliente, mas ele tem que ficar arquivado durante 5 anos, você já tira ali das suas coisas do dia a dia e já coloca no arquivo morto. Então, a gente usa... E tudo tem que ser pastas sanfonadas, tudo etiquetado, sabe? Então, essas as técnicas mais que a gente usa, assim. A gente usa bastante caixas para fazer essas organizações, as pastas, né, também, que a gente usa. Uhum. E no home office, assim, hoje o profissional de psicologia ele teve que migrar para os atendimentos online, né? Várias pessoas já tinham feito essa migração aí ano passado, até porque o conselho no final do ano, né, de 2018, ele liberou para a gente poder atender mais números de atendimentos, porque antes eram atendimentos limitados. Hoje a psicoterapia toda pode ser feita, recrutamento e seleção. Então o profissional, assim, ele pode fazer o processo desde que ele siga as regras da resolução, né? E aí, como que pode ser assim, essa organização desse espaço? O que você sugere nesse home office aí do... Tem uns que atendem até no consultório, só que online, né? Mas como que você enxerga isso aí? Qual sugestão que você daria? Olha, eu vou falar hoje bem em termos da quarentena, né? Porque quando você se organiza para trabalhar em casa, você vai tentar fazer igual você escritório para você, né? Igual eu tenho aqui para trabalhar, eu fiz um escritório. Então, assim, é um lugar próprio para isso. Mas hoje, na quarentena, que o pessoal caiu de paraquedas dentro de casa, o que a gente tem que escolher? Escolher um ambiente que seja claro, né? Que não tenha circulação de pessoas. Procurar, nem que seja num cantinho do teu quarto, coloca uma mesinha ali. Você tem que procurar que seja assim, uma cadeira confortável, uma mesa confortável, porque você não vai conseguir fazer um atendimento se você estiver desconfortável, né? Por qualquer motivo. Você não vai conseguir nem prestar atenção direito no que o teu cliente estiver falando ali para você. Importante demais não ter circulação de pessoas. Até porque Você tem o tem que... sigilo mesmo, né? Até o psicólogo, assim, se a gente for falar em home office geral, se você não for atender clínica, tudo bem, né? Mas se for para atender, você tem que fechar, trancar,
e ter um Isso. ambiente realmente seguro ali, de sigilo mesmo, com aviso na porta, né? Não interrompa mesmo, com fone de ouvido e tudo mais. Né? É, explicar para as pessoas que você está trabalhando. Então, assim, coloca um bilhetinho na porta, trabalhando de tal horário a tal horário, porque se você está em casa com os seus filhos, marido ou empregada, toda hora eles estão ali batendo na porta, mesmo que você já tenha trancado a porta para eles Sim, não entrarem, te incomoda, né? Então, assim, coloca um bilhetinho e fala, trabalhando de tal horário a tal horário. Outra coisa que vocês precisam ter, tudo à mão. Você não precisa, não pode ter, esqueci tal coisa, vou levantar e vou lá buscar. Não. Vou trabalhar, você tem que estar com todas as suas coisas na mão. Gosta de um café, leva a tua garrafinha de café para lá, leva a tua garrafinha de água, você tem que ter tudo à mão, né? Aqui eu coloquei, o espaço não precisa ser muito grande, ele só tem que ser confortável para você, né? Ele aham. tem que estar. Evite sempre ter distrações. Então, assim, se você estiver em casa e estiverem com a televisão muito alta, você tem que combinar com as pessoas. Olha, não pode ter televisão muito alta, não pode ter música muito alta. Eu trabalho aqui de tal horário a tal horário. Uma coisa que funciona, pode falar. Pode falar. Uma coisa que funciona muito para mim também, Giovana, é quando não é atendimento, né, de psicoterapia, quando eu estou trabalhando, fazendo algum Uhum. projeto, criando alguma coisa, eu ponho fone como uma música, mas não com melodia, é só uma música mesmo, instrumental lá, um pouco mais agitada ou mais lenta, de acordo com o que eu preciso naquele dia. Mas para ativar, sabe, a concentração, para mim funciona. Tem colegas que fazem isso e não funciona, mas eu entro num zen ali da música e produzo e fico concentrada, sabe? Quando eu estou ouvindo música. Então, para algumas pessoas, ouvir música instrumental para concentração funciona também, até para diminuir um pouco o ruído externo, né? Da gente não ficar Exato. dispersando. E isso acaba incomodando, tem que cuidar muito esses tipos de ruído e tudo, por quê? Porque principalmente vocês que estão fazendo atendimento online, né? Às vezes você está com fone ali, você não está escutando, mas o teu cliente está escutando todos os ruídos que estão em volta, né? Então, assim, se tiver animais, se tiver... Então, assim, tem que ter esse cuidado, né? Com esse ambiente onde você vai atender. Agora, Giovana, eu tenho muito apego a papéis, né? E assim, eu custei a usar ferramentas eletrônicas de organização. Hoje eu uso poucas, eu uso algumas, mas eu adoro Sim. anotar agenda, planner. Eu sou daquelas que, sabe, de quadro lá com post-it, eu gosto de ver. Eu não gosto de estar, sabe, no computador, às vezes o computador dá um problema, não entra, aquela coisa. E aí eu encontrei a ferramenta Trello, que muitas pessoas já utilizam e tem me ajudado muito. Porque ela é como se fosse uns post-its só que no computador e você organiza as suas pastas conforme os seus projetos. Então, por que que isso me ajudou? Porque antes eu começava a anotar numa agenda, uns insights que eu tinha para um projeto que eu ia fazer, aí eu anotava na outra, aí no caderno, aí na folha. Por fim, gente, onde eu. Aquela ideia, né? Tinha umas que eu gravava no celular e mandava para mim mesmo para poder saber, então eu me perdia. E no Trello, eu abro lá, listo aquilo ali, aquele assunto, eu já vou alimentando tudo ali nos post-its do Trello, e aí fica muito mais organizado para eu localizar essas informações depois. Então, uma dica para quem também tem projetos, quer colocar alguma coisa em prática, o Trello é super amigável, assim, é muito fácil de você entrar, de trabalhar nele. Ele é fácil é porque eu também sou mais do papel, né? Mas tem que ter essa disciplina. O que que eu faço na minha agenda? Só para vocês terem uma ideia. Eu anoto aqui, ó, tá vendo? Esses post-its aqui, cada ideia, né? Cada assunto, daí eu já vou direto lá e eu já consigo me organizar. Mas assim, esse tipo Ferramenta, de né? ferramenta, produtos são fundamentais, assim, para quem gosta de usar, né? Isso. Outra Tem coisa, alguma outra que você gosta? tem uma outra situação também que para mim funciona muito, é quando eu não domino muito o assunto, eu preciso às vezes de um checklist para eu poder não me perder em algo que eu vou fazer. Então, por exemplo, antes, quando eu não sabia entrar nas ferramentas online para atender, quando era muito novo para mim, há um ano atrás, e eu tinha que entrar no Zoom, eu tinha que fazer, sabe, levar meu fone de ouvido, saber que o ambiente tinha que estar fechado, seguro, que eu tinha que estar com a caneta, com as folhas de anotações, que eu tinha que fechar todos
os aplicativos que estavam no meu computador para as pessoas não ouvirem barulho de WhatsApp, até por questões de segurança, fechar tudo. Então, assim, eu fiz um script, um checklist, checar a internet, verificar com o servidor se ela está legal. Então, eu fiz um script de checklist mesmo de tudo que eu tinha que fazer até eu entrar naquele ritmo e não precisar de fazer mais. Então, isso para mim funciona muito. Tutorial, checklist, sabe? Isso me dá segurança e me otimiza meu tempo também. Exatamente, porque depois de um certo tempo você já criou a rotina, mas até você criar a rotina, é isso que a gente faz também na organização. O que que eu vou fazer todo dia? Todo dia eu vou levantar, vou olhar o que que eu tenho que fazer, vou anotar, vou fazer os meus calendários. Então a gente tem que ter até você criar essa rotina. Então isso é ideal, essa ideia do checklist mesmo, principalmente para quem não tem o hábito de trabalhar em casa, que eu falo muito com as minhas alunas. Uma das minhas maiores dificuldades no início foi o trabalhar em casa. Porque o que que acontecia? Eu levantava de manhã, me arrumava e saía para trabalhar. E o trabalhar em casa, porque eu tenho que fazer os meus projetos, eu tenho que fazer as cotações de preço, eu tenho que fazer tudo isso de casa. Eu tive que aprender a trabalhar em casa, igual o pessoal está tendo que aprender agora a trabalhar em casa por conta dessa quarentena, né? É Então, outra energia, né? É outra rotina, principalmente quem é mãe, os filhos não estão acostumados, né, da presença da mãe em casa, né? Então eles demandam, eles querem atenção, eles vão desafiando o tempo todo ali para ver se ela cede, ela tem que ceder, ela vai brincar por fim. Ela também tem que criar uma rotina com esses filhos, né? Para eles entenderem que ali é hora de trabalho, que eles podem brincar um pouco sozinhos. E aí depois ela vai dar atenção, mostrar num quadro, às vezes de combinado, ó, o horário que a gente vai brincar, que a gente vai se alimentar, que a gente vai fazer isso e aqui. Mas nesse horário tem que trabalhar. Então começar a estabelecer esses limites. Senão a mãe não dá conta de fazer, ela se sente esgotada, porque ela quer fazer várias coisas e não consegue. Pedir rede de apoio para ajudar, né? exatamente. E agora é muito importante você ter esse limite bem estabelecido com as crianças. Qual que é o horário que vocês vão levantar? Qual que é o horário que vai estudar, almoçar? Vamos deixar para a mamãe vai trabalhar agora e depois nós vamos sentar para brincar. E tem que ter esse horário também da brincadeira, porque senão a criança fala assim, meu Deus, a minha mãe tá todo dia em casa e ela está mais ocupada do que antes, e ela não tem mais aquele tempo para brincar comigo. Então é muito importante ter isso direitinho, por isso que essa técnica que eu ensino é a Pomodoro, é muito legal, porque você pode fazer nesses teus intervalos, se você quiser, até por conta da cabeça mesmo, vai lá, brinca um pouquinho, assiste um pouquinho de desenho e depois volta, né? Então, cada um vai vendo qual que é o horário que rende mais também, né? Para trabalhar. Explica um pouquinho essa técnica Pomodoro para as pessoas. A técnica Pomodoro, eles chamam Pomodoro justamente por conta do tomatinho, aquele timer da cozinha, né? Então, assim, você pode colocar no celular 25 minutos. Você vai trabalhar ininterruptamente 25 minutos, daí você para 5 minutos e daí você pode fazer o que você quiser, né? Tem gente que gosta de trabalhar 1 hora, trabalha 1 hora corrida e descansa 15 minutos. Então você vai vendo, porque o que que acontece? Quando você começa a testar essa técnica, você vai vendo o que você rende. Aí eu rendo só 25 minutos. Não, eu rendo 1 hora. Eu consigo render 1 hora. Daí depois eu paro 15 minutos. Daí eu vou fazer outras coisas. Daí esse horário eu vou no banheiro, eu tomo um café. Se eu quero assistir alguma coisa nesses 15 minutos, você pode fazer o que você quiser para tirar a tua cabeça do foco do trabalho. Acabou esse tempo, daí tudo isso cronometrado no relógio, né? Você pode colocar no seu celular, deu 15 minutos, parou e você volta novamente. Você vê que você vai render muito mais, você vai conseguir fazer muito mais coisas. E o ideal é você ir anotando, tipo, leitura, igual vocês têm que fazer, são projetos também, né, Patrícia, que Sim, às vezes vocês tem que montar chamam? algum treinamento, workshop, roda de Exatamente. conversa. Isso, então, porque às vezes o que que acontece? A pessoa fica lá 3, 4 horas sentada
e sai de lá e não rendeu nada, né? Então, assim, às vezes ela com 25 minutos bem focado, ela consegue fazer muito mais do que se ela tivesse ficado Isso é 3 horas ali verdade. sentada. Tem até um estudo, Giovana, da IBM, né, que eles colocaram lá um consultor para identificar por que que os analistas de sistemas da IBM, eles estavam deixando muito para em cima da hora entregar os projetos da IBM. Então, eles davam para eles um prazo de 6 meses para fazer um grande projeto, e o cara fazia uma semana ou 15 dias antes, e aí fazia correndo, às vezes não atingia o prazo. Aí colocaram um consultor para poder identificar o motivo. E o motivo foi exatamente esse. Quanto mais a gente dá espaço para o cérebro da gente trabalhar, mais ele vai procrastinar. Então você fala assim, ó, eu tenho que terminar isso aqui em 25 minutos, eu vou ter que terminar isso aqui que eu levaria uma semana. Você fica focada, você só para, depois de 25 minutos, você para 5 e descansa e aí você vê o tanto que você produziu. Então a gente colocar esses limites mais audaciosos pra gente, assim, sabe? Eu tenho que terminar isso aqui em 1 hora, eu tenho que terminar isso em 25 minutos. Aí a gente para de ficar, sabe, procrastinando, olhando pro tempo, inventa mais coisas para fazer. Porque a procrastinação é isso, né? Eu sou assim, eu tenho um projeto para entregar, uma aula para terminar, alguma coisa. Aí meu cérebro fala assim, lê só um pouquinho aquele livro ali, porque você estava pendente naquele livro, eu vou lá e leio. Agora você vai fazer outra coisa, vou abrir aqui a internet para ver o que está acontecendo. Entendeu? Então a gente vai devagando. Então, se você tem prazos, igual esses 25 minutos para terminar alguma coisa, você foca e para com as distrações, que é a procrastinação. Exatamente. Outra coisa muito importante para evitar essa procrastinação é que hoje em dia a internet ela nos faz, tipo assim, eu vou dar só uma olhadinha no meu Instagram. Só uma olhadinha você já foi 1 hora, né? Só no passar o dedo ali você não fez nada, né? Então, assim, coloca tempo para isso também. Coloca outra coisa muito importante, colocar o celular e os computadores no modo avião. Sentou para trabalhar, coloca no modo avião. Por quê? Porque você não vai ter ali nenhum. Porque assim, deu um barulhinho de WhatsApp, por mais que você saiba que aquilo não é importante, você para e vai dar uma olhadinha. Daí daquele ali, né, você acaba olhando outras coisas que nem têm importância. Então a gente tem isso muito bem focado. Só vou olhar o meu celular quando eu terminar no final da tarde. Então, essas coisas, para quem está trabalhando em casa, às vezes as pessoas falam assim, mas isso é tranquilo. Gente, não é tranquilo, Não. tá? Isso é muito difícil. Sabe o que que É muito... acontece? Sabe o que que acontece? Nós achamos que quanto mais atividade, mais produtivos nós somos. Então, nós amamos pegar a agenda, a psicóloga assim, né? Adora pegar a agenda, listar em todas as linhas uma tarefa e sair riscando, né? Eu sou uma dessas. Só que isso não quer dizer que você é produtivo. Isso quer dizer que você está ocupando o seu tempo. Se a gente pegar essa lista de coisas para fazer no dia, você vai ter, você escolher uma única coisa que vai te dar resultado, porque tem até um livro sobre isso, né? A única coisa. Se você pegar assim, aquilo ali de 20% que você fizer, que vai te tirar 80% do resultado, você vai ser muito mais produtivo. E a gente pode delegar algumas coisas, terceirizar, eliminar, igual a questão de mídias sociais aleatórias aí, sem você estar vendo um conteúdo. Você tem que eliminar, às vezes, televisão, excesso de Netflix. Então, a gente tem que observar quais são os nossos sabotadores, aquilo que faz a gente distrair, se sabotar, e você começar a delegar algumas coisas. Por que não pedir ajuda? A gente acha que a gente dá conta de tudo sozinho e que a gente vai se sentir inferior se a gente falar que está precisando de alguém para, né? Me ajuda aqui, me dá uma mão, ou então terceiriza, delega. Então a gente tem que começar a saber que nós não somos super-heroínas ou super-heróis. A gente precisa de levantar a mão, olha, tá difícil. E uma coisa, Giovana, às vezes a gente está em grandes projetos que a gente tem que produzir mesmo e focar naquilo ali. Por exemplo, você falou da questão de brincadeira com os filhos, né? Eu sou muito de conversar com eles também. Olha, mamãe está nesse projeto agora, que está me demandando muito tempo, mas assim que terminar, a gente vai fazer isso que vocês estão querendo. Então, eu preciso de terminar isso aqui. É o meu momento, por causa disso, eu vou chegar nesse resultado. Então, a gente compartilhar a família com os nossos projetos também profissionais, para eles entenderem motivos, sabe? Eu acho que isso vale muito a pena também. E aí eles conseguem ajudar. Exatamente. Isso é muito importante. E outra coisa, assim, que vai fugir um pouquinho do nosso tema aqui, né, de organização das salas e tudo, mas é ensinar as crianças, Patrícia. As pessoas acham assim,
Ah, meus filhos não me ajudam em nada, eles não fazem nada. Gente, ensina desde pequeno a guardar os seus brinquedos, a cuidar das suas coisas. E é tão Isso é difícil. muito importante para a vida. Você sabe que eu tenho várias clientes que às vezes me chamam lá para fazer, organizar brinquedoteca, né? Tipo, ai, porque isso que é o caos da casa. A hora que eu chego, elas falam assim, e eu pergunto qual que é a dor, né? Qual que é uma delas? Elas falam, ah, o problema é que meu filho não faz nada, deixa tudo bagunçado. O que que acontece? Você tem que parar, sentar com a criança no chão ou explicar para ele o que que você está fazendo. Porque se você não explicar para ele, porque o que que geralmente acontece? As mães falam, junta lá, junta aqueles brinquedos, não aguento mais essa bagunça. O que que eu faço? Eu sento com eles, explico, olha, a tia vai colocar nessa caixa esse brinquedo, nessa outra assim. Quando você acabar de brincar, você vai guardar. No final da organização, as mães falam assim, Giovana, que milagre que você fez, que agora ele só brinca com uma caixa, guarda e vai lá e pega a outra e guarda. Gente, é sentar e explicar. E eles entendem desde que são pequenininhos. Só que você tem que criar esse hábito nas crianças, né? Para quê? Para eles se tornarem adultos organizados. Sim. Até a Marta Helena está perguntando, né? Quando você está organizando o ambiente, utiliza essa técnica? Será que é a Pomodoro que nós falamos? Ah, não, Marta. Geralmente a Pomodoro eu utilizo mais ela para quando eu vou trabalhar, né? Sentar para trabalhar. Porque a Pomodoro, para ambientes, ela não funciona muito bem. Porque a gente não tem como parar no meio do projeto, né? Então, assim, se eu vou organizar um escritório, eu não tenho como parar no meio de um descarte. Eu tenho que fazer primeiro o descarte completo, depois eu vou fazer uma limpezinha ali do que eu estou organizando, depois eu vou categorizar cada coisa e identificar. Mas o Pomodoro é mais mesmo para quando você tem que sentar e Atividade com que fazer. foco, né? Que você tem foco e você tem que entregar rápido algo, né? Que você Isso, precisa de exatamente. entregar. Tem mais alguma pergunta aí? Eu não estou enxergando, Patrícia. Se tiver, Tem a pode. Ivone que está falando, né, não é difícil e trabalhoso, que você estava falando da questão dos filhos, né, para eles ajudarem. Realmente é muito trabalhoso, porque você tem que falar várias vezes e criar rotina, né? E rotina é o hábito, é repetição. Então, por exemplo, o que que eu faço aqui em casa e que eu até aconselho as pessoas a fazerem? É fazer um quadro de combinados, né, onde eles ajudam na construção, porque não adianta a gente impor. Eles vão lá, se eles já sabem escrever, eles podem escrever com a letra deles e com as sugestões deles. Se eles não sabem escrever, você pode colar gravuras de uma revista, eles vão ajudar a escolher. Então, você fazer ali junto com a criança ou com, né, os pré-adolescentes, aí, se for o caso, e fazer rotinas. Olha, vai acordar, escovar o dente, tomar café, tomar banho, depois você vai fazer o dever, né, vai fazer isso, vai fazer... Então, assim, eles já sugerem uma rotina e você só vai encaixando ali o que você acha que faltou. Então, vai ficar no celular? Quanto tempo que é? Né? Então, leitura, o que a gente pode acrescentar nisso daí? Ajudar a arrumar em casa? Tem que arrumar, dobrar os lençóis, guardar, varrer. Então, assim, isso é importante para a criança, ela perceber que ela faz parte de um ambiente que ela precisa de ser útil ali também. Ela tem que ter uma utilidade, né? Não pode ser visita na casa. E o que que eu vejo muito? As mães assim, ah, não, eu vou lá e faço porque ele não vai fazer direito. Gente, ninguém nasceu sabendo fazer direito. Então, se você não ensinar a arrumar a cama, um dia ela vai ficar mais ou menos. À medida que ele for fazendo todo dia, depois aquela cama vai ficar perfeita, né? Então, a gente não cobrar tanto da criança isso, Aham. ensinar e deixar que ele vá fazendo. Isso. Aí, Giovana, eu queria falar também da questão do consultório, só para a gente alinhar coisas que eu faço que eu acho que as pessoas. Aí você vai me validando para ver se você vê se está certo, você poderia acrescentar outras coisas também, né? Por exemplo, quando eu vou atender na primeira sessão um paciente novo, eu normalmente eu faço tipo um kit de primeira sessão e eu coloco os formulários que eu já uso normalmente nesse kit, eu já deixo esse kit pronto. Às vezes eu coloco outras coisas de acordo com a demanda que essa pessoa conversou comigo. Mas esse kit tem, por exemplo, anamnese, tem uma ficha de identificação de cliente que eu tenho que colocar lá o e-mail, qual que é o celular, qual que é o endereço dele, como que ele veio, quanto que é o valor da sessão. Aquilo como se fosse um cadastro mesmo do paciente. Aí eu tenho a anamnese, que é um documento que normalmente a gente faz ou na primeira ou na segunda, mas eu já deixo na primeira sessão.
eu tenho um formulário de identificação de paciente no dia, porque eu falo assim, ó, qual que vai ser o objetivo dessa sessão? Normalmente, como eu atuo com a TCC, a gente tem alguns scripts que a gente pode até ter flexibilidade para usar, mas a gente já tem. Qual que vai ser o objetivo dessa sessão? Quais as tarefas que ele vai desenvolver? Se teve uma tarefa anterior? Qual que foi o follow-up? Então, eu tenho esse formulário que eu deixo lá também. E uns outros 2 ou 3 de acordo com o que ele traz ali no dia. Então, eu deixo esses kits prontos, porque na correria, se eu for atender no consultório, você está atendendo uma pessoa online, você sai e vai atender um presencial. Então, o que que eu faço? Eu já deixo os kitzinhos todos assim com clips, numa pastinha de primeira sessão, eu já pego aquilo ali e já levo. Então, é uma forma que eu vi para eu não perder tempo, né? Para eu não chegar atrasada. Quanto mais eu vejo que eu consigo padronizar, me organizar, eu vejo que eu otimizo esse tempo meu, sabe? Eu vejo que eu fico mais produtiva. Dessa maneira que você faz é perfeito, porque você está otimizando o teu tempo. É da mesma maneira que você fez os teus scripts para começar os atendimentos. Então, isso é muito importante. Você pode deixar dentro de um saquinho e com o nome do paciente do lado de fora, né? Porque assim, pensou no tal paciente, você já pega aquilo ali e já leva. Então, você está perfeita, tá? É isso mesmo que a gente usa. O Uhum. Ai, que que bom. mais que você usa aí de legal? Esse checklist todos, aí quando eu tenho uma dificuldade em algum assunto novo, por exemplo, vou te dar um exemplo de um assunto novo hoje. Eu tinha que fazer a atualização do meu site, que tinha informações desatualizadas desde setembro do ano passado que né, eu divulguei o site, e tinha informações desatualizadas. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz tipo um tutorial, que agora, quando eu for fazer isso de novo, porque é difícil você entrar no WordPress, você mexer, né? Tem até uns vídeo aulas que a pessoa que fez para mim, ela me passou para eu entender como é que eu entro lá, tudo. Só que assim, é uma coisa que se eu for fazer de novo, eu não vou fazer com rapidez. E para eu ter rapidez, o que que eu faço? Um tutorial. Aí eu printo as telas e coloco entrar aqui, clicar em tal lugar e printo a tela. Eu faço muito isso, porque eu não gasto aquela energia. Ai, meu Deus, onde que eu vou entrar? O que que eu vou fazer? Então eu faço muito esses tutoriais que eu já deixo pronto e uma outra vez que eu for usar, eu vou ser muito mais rápido do que da primeira vez. Então isso me ajuda Isso é muito. Isso é muito interessante porque o que que acontece? A maioria das pessoas que não fazem esse tipo de coisa, o que que acontece? Ela vai procrastinar. Ah, não, é muito difícil entrar lá, eu não vou entrar porque agora eu estou sem tempo. E vai deixando e acaba não atualizando e não fazendo o trabalho que ela deveria fazer, né? Então, todas essas técnicas, tanto que eu uso como as que você usa, são perfeitas para otimização do tempo. Então, é perfeito. Vou te contratar, Patrícia. É, ué, tá vendo? Vamos fazer uma parceria, Giovanna. Mas sabe uma coisa que eu percebo que eu me saboto? Quando eu não fazia isso, eu pensava assim, ah, não, se eu for fazer o tutorial, se eu for fazer o checklist, eu vou gastar tempo para fazer isso aqui, e eu tenho que entregar isso para ontem, esse site já tinha que estar rodando, as pessoas estão me cobrando, que tem informação desatualizada. Aí eu vou e faço aquelas coisas assim, mais ou menos, e aí entrego, e depois eu vou ter que entrar naquele site de novo, vai ter o mesmo gasto de energia. Por isso que agora eu não faço isso mais. Eu sempre, quando eu tenho alguma dificuldade técnica, eu faço o tutorial, porque eu sei que depois eu vou precisar de entrar. Eu vou gastar a mesma energia. Então, assim, quando vem essas ideias na minha cabeça, não faz não, porque você precisa entregar isso rápido. Não, eu vou fazer, porque depois lá na frente eu vou ganhar tempo. Então, a gente pensar assim também, o que que você consegue organizar hoje para você ganhar um tempo lá na frente. Até com a mesa, Exatamente. né? A nossa mesa, onde que estão Exatamente. as coisas. Outra coisa muito importante que a gente fala, se você, igual às vezes, deixa tudo bagunçado aqui, o meu cliente não vai ver a minha mesa. O teu cliente não vê, mas você vê. E outra coisa, para você Nossa, demais. começar a trabalhar, você tem que estar com tudo organizado. Igual eu falo, para mim sentar para trabalhar, eu tenho que estar com a minha mesa toda organizada, com as minhas coisas todas corretas. Até para você não ter, esqueci tal coisa, levanta e vai buscar. Esqueci tal coisa, né? Então, assim, a gente tem que estar com tudo organizado. E justamente assim, vou sentar agora aqui, vou prestar um bom serviço. E você não tem que ter em mente que o cliente não está vendo a tua mesa. Você está vendo, você sabe que está bagunçado, Sabe né? o que acontece, Giovana? Normalmente nós, né, psicólogos, a gente acha que isso é perfeccionismo, que é toque, transtorno obsessivo compulsivo, que a pessoa fica alinhando ali os papéis, que é tudo organizadinho, tudo limpinho. Gente, eu tinha
essa objeção que me organizar, eu estaria meio que padronizando aquilo ali demais, que eu estaria burocratizando, que eu precisava de liberdade. Eu tinha isso lá atrás, sabe? Que eu precisava de espaço, de liberdade para colocar do jeito que eu queria. E eu aí achava, eu falava assim, a minha desculpa, eu me acho na minha bagunça, só que a nossa mente, você sabia que tem estudos que falam que a nossa mente, ela reflete o nosso ambiente físico. Então, quando você tem uma casa muito desorganizada, muito assim, uma casa escura, sem iluminação, uma casa com muito papel, seu escritório muito bagunçado, ela está refletindo o seu estado mental. Então, agora eu sempre penso assim, peraí, meu estado mental não está legal não, deixa eu organizar isso aqui para eu conseguir relaxar, para eu ser criativa, para eu ser produtiva, para otimizar meu tempo. Então, eu tenho feito esse trabalho e tem dado certo. E não é questão de perfeccionismo, é questão mesmo de você conseguir fazer muito mais, né? A gente faz muito mais quando a gente está organizado. E não é Eu vou dar obsessivo de tudo organizado, né? Não é assim, tudo certinho, mas você pelo menos terminou, organiza. Vai começar, mantém tudo no seu, ao redor, né? Faça uma limpeza periódica, mas não é aquela coisa assim também de, nossa, milimetrado, tudo na... Não, você tem uma certa liberdade, né? Nosso tempo já está quase aqui. Eu tenho uns 5 minutinhos para falar antes de liberar para você aí. Eu queria só dar uma dica para quem está nos acompanhando aqui. Gente, amanhã, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a mesa de trabalho de vocês, toda papelada, e vão fazer o descarte do material que vocês não ocupam mais, tá? Isso aí é terrível. Jogar papel fora. Ai, a gente vai precisar depois. Tá? Então, assim, você pode fazer uma pilha. Ah, isso aqui vai para o lixo, isso aqui vai ser, é um talvez, né? Que às vezes a gente, esse aqui eu posso precisar e esse aqui eu tenho que arquivar. Então, vocês vão fazer essa limpa amanhã, vão fazer tudo isso, olhar com calma, ou tire um dia para fazer só isso, porque a organização não é fácil, ele mexe muito com o nosso emocional, tá? Você viu que Você eu já tem até que mexer arrepiei, né? com livros, mexer com descarte de livro, tá? Às vezes o que que acontece? A pessoa tem um monte de livro lá que não é mais útil para ela, ela vai tá só entulhando aquele espaço e ela pode, às vezes, doar para uma biblioteca, para uma faculdade. Então, tenta desapegar e, ó, menos é mais. Então, deixar o mínimo possível dentro desse ambiente. Organizar as gavetas. Você não precisa ter os acessórios corretos. Você pode ter caixinhas de plástico que você não usa mais na cozinha, aqueles tipo Tupperwarezinhos, e você pode colocar dentro da tua gaveta. Se vocês forem olhar a gaveta de vocês hoje, você abre, tá tudo misturado ali. Não, coloca caneta com caneta, lápis com lápis, tudo separado. Tudo isso, gente, vocês vão gastar um dia para fazer, mas ele te dá uma liberdade no resto da tua vida, porque sempre a coisa volta para o mesmo lugar, né? Então, essas dicas de pegar o material, eu atendo criança, eu mexo só com criança, compra umas cestinhas, coloca tudo separado ali, compra esses de zip, esses saquinhos de zip, coloca, a criança tal usa lápis de cor e tal, e esse desenho que era o que ela estava fazendo. Coloca lá, coloca o nome da criança. Tudo isso vocês vão ganhar praticidade para o resto do trabalho A de gente chama de vocês. caixas lúdicas, né? Etiquetadas e tudo mais. Então, assim, a pessoa fala assim, não, mas eu vou gastar tempo fazendo isso, eu posso fazer outra coisa. Gente, para organizar, não tem outra maneira se você não parar e não fizer isso. Porque Tá? depois acumula, né, Giovana? Acumula e aí você vai gastar muito mais energia para achar um documento importante. Às vezes você precisa fazer um Exatamente. laudo. Às vezes o profissional tem que fazer um laudo ali que ele nem esperava que ele tinha que fazer. Ele tem que pegar todos aqueles atendimentos anteriores. Aí uma folha está de um jeito, fora o sigilo, né? Porque às vezes se você deixa sua folha no seu escritório, por mais que você tranque ele, você abre. Outras pessoas às vezes podem entrar. Então, assim, a gente ter esse hábito de guardar, igual eu estava comentando nessas pastinhas aqui, ó. Se eu cheguei, né? Se eu fui sem. Eu não consigo levar essa pasta todo dia. Mas se eu chego em casa, eu tenho que ir lá no nome da pessoa, na pasta da semana e guardar. Porque aí quando eu precisar de fazer um documento, ou então entender se não, peraí, o que eu vou trabalhar com essa pessoa essa semana? Tá tudo mais fácil, por ordem de data, né? De atendimento. Então, a organização é tudo, né? É muito. Eu era muito, assim, contra a organização, vou te falar a verdade. Eu era muito mais desorganizada do que hoje, mas quando eu vi o efeito no meu dia a dia,
Hoje literalmente, quando eu vejo o meu ambiente desorganizado, eu paro e vou organizar. Falo assim, não, deixa eu organizar isso aqui, porque eu não consigo, a minha mente não consegue produzir olhando para essa bagunça. Exatamente. Porque quando a gente fala que tem as coisas desorganizadas aqui fora, é porque está desorganizado aqui dentro, tá? Então, assim, eu queria pedir para o pessoal que está aqui, todo mundo vai fazer esse descarte amanhã, tira uma fotinho e posta lá no Instagram me marcando que eu quero ver todo mundo fazendo esse Limpeza. descarte, essa limpezinha amanhã, viu? Que bom, Giovana. Mas assim, eu agradeço você por ter vindo aqui para falar com a gente, para dar essas dicas valiosas aí sobre a questão de organização de ambiente, de consultório, de home office, né? Porque aí a gente atinge todo o público. Espero ter conseguido ajudar um pouquinho, né? Ajudou muito. A Marta está até falando, olha, a organização faz as coisas fluírem melhor. E como faz, né? Nossa mente fica muito mais leve, a gente fica muito mais produtivo, as ideias vêm, né? A gente fica mais tranquilo, mais alegre. Isso tudo ajuda no dia a dia. E aí, eu queria convidar também as pessoas que estão aqui na live para entrarem no meu canal do Telegram, Psicólogas em Transição. Quem tiver interesse, é só entrar na bio, clicar lá, que tem muito conteúdo dos bastidores, o que eu tenho feito, como que eu me organizo, os projetos, como é que eu não procrastino. Então, quem quiser entrar no Telegram, é só acessar a bio que vai estar lá. E agradeço muito, Giovana, agradeço a todos que estão aqui com a gente hoje, que vieram aí para poder compartilhar com a gente essas informações. Tem um monte de gente conhecida aí, eu não consegui dar oi para ninguém, que a gente ficou conversando, Sim, as mas mensagens passaram muito rápidas aqui, mas agradeço a presença de todos. Um beijo, Giovana, e depois a gente vai fazer mais, tá? Amei. Muito vamos obrigada fazer mesmo. assim. Bom revê-la Obrigada, também. muito sucesso para vocês aí. E vamos todo mundo entrar lá no Telegram da Patrícia. Eu vou colocar lá no meu Stories também, viu, Patrícia? Sim, coloca assim, eu vou marcar você na minha organização. Eu vou Vamos pedir para o pessoal tirar uma fotinho nossa aqui e postar lá no nosso no Stories que a gente reposta daí também. Sim, ó, quem organizar hoje aí com essas dicas, já faz um print, coloca lá que organizou a mesa, a gaveta, o consultório, o home office, seja o que for, e posta para a gente conseguir repostar vocês lá, para a gente sentir feliz que a gente pôde ajudar mais um pouco, né, Giovana? Quero ver todo mundo lá, viu, gente? Obrigada, Giovana, Patrícia. um beijo, até Beijão. mais, tá? Até mais. Tchau, Beijo. beijo, tchau.